Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Que bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Como é que você está? Tudo bem aí? Tudo na santa paz? Problemas sempre existem, não é? Tristezas, dificuldades, frustrações, obstáculos que às vezes impedem de realizarmos nossos sonhos. No entanto, apesar de todas as durezas e dificuldades da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos para frente. Vamos olhar para cima, vamos olhar para o céu, olhar para Deus, porque a nossa redenção se aproxima. Oh, sim, creia na mensagem cantada pelo quarteto. Está chegando o glorioso dia, quando aquele que vem virá e não tardará. Está chegando o dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo em glória para buscar o seu povo. E a partir daí nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Deus te abençoe, ânimo, vamos para frente, em nome do Senhor, porque a nossa vitória vem dele. E você vai ouvir hoje o testemunho do Lucas, um jovem que viveu distante de Deus. Chegou um dia em desprezo a Deus e a sua palavra queimar uma Bíblia. Mas a palavra de Deus o alcançou. Oh, sim, você vai ver a história. E hoje Lucas é uma nova pessoa pela graça do Senhor. O quarteto vai cantar, vai glorificar o nome Cristo, vai glorificar o nome de Jesus. E eu vou ter o prazer de compartilhar com você a mensagem do Evangelho. Já viu o título aí? O cálice da salvação. O que é o cálice da salvação? Ou melhor, quem é o cálice da nossa salvação? Você já sabe, eu também sei. Vamos bebê-lo e vamos ser felizes através do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos, chegou a hora no ar, a voz da profecia.
hoje vêm e logo vão, mas existe um nome eterno, fonte de poder e salvação, precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Esse nome é poderoso pra fazer alguém de novo amar. Quem procura segurança pode nesse nome encontrar. Precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Eu sempre questionei, né, a existência de Deus, primeiramente ao sobrenatural. Eu não acreditava no sobrenatural. Os milagres, né, de Jesus, a cura, transformar água em vinho, aquilo não encaixava. Embora ele era o Messias, ele tinha esse poder, mas para mim não valia a pena acreditar naquilo. Então, para mim, o sobrenatural que era o clímax, né, do assunto do ateísmo, né? Eu lia a Bíblia justamente para encontrar falhas, erros de pessoas, né, para justificar a inexistência de Deus, né? Então, assim, como que você segue alguém que é assim? Eu comecei a viver uma vida que não estava tendo tanta importância, vamos dizer assim. Comecei a me envolver com bebida alcoólica, uso de entorpecente, né? E isso dos 16 até os 18, né? E pouco depois da adolescência, quando eu estava por volta dos 18 anos, 19, eu recebi um livro que me pegaram ali no evento que estava acontecendo, né? E guardei aquele livro na gaveta, eu ignorei ele, né? Bom, enfim, o ano passou, aconteceu milhões de coisas, e no dia 1º de setembro do ano seguinte, que foi de 2013, né, que também num sábado, fizeram de novo o Impacto de Esperança no bairro, né, onde entregaram os livros de novo, e quando vieram me entregar o livro, eu peguei ele na mão, eu olhei, eu vi que era o mesmo livro. Geralmente eu não tinha percebido que era o mesmo livro no segundo ano. Geralmente eles trocam. Nesse ano não, nesse ano foi os dois.
Aí eu segurei o livro, olhei, e na hora que eu levantei a cabeça era o mesmo rapaz que tinha me entregado, era a mesma pessoa. E aquilo ficou, eu fiquei pensando, era a mesma pessoa, o mesmo livro. Enfim, a pessoa saiu, me cumprimentou e tal. Aí eu fiquei segurando o livro, eu lembro que eu fui guardar na gaveta de novo, né, o livro, só que eu não guardei. Por quê? Porque na hora quando eu abri a gaveta eu vi que já estavam lá, foi o anterior. Diferente, eu peguei o livro e fiquei com ele na mesa, né? E naquele livro eu comecei a lê-lo, né? No caminho do trabalho para casa depois, comecei a fazer algumas leituras, até onde eu cheguei numa determinada página, né? No capítulo 5 desse livro, ele fala que existe uma falsa esperança. Eu sabia que aquilo que eu estava vivendo, que seria o uso de drogas, bebida, enfim, aquilo era uma falsa esperança, porque tentava fazer com que aquilo transformasse em algo bom, algum tipo de refúgio, e eu sabia que no fundo aquilo não era, né? Foi onde eu cheguei em casa, fui tomar meu banho, me ajoelhei, né, ali e questionei a Deus. Falei, eu lembro das palavras como se fosse ontem, dizendo: Deus, se você realmente é quem dizem, é o que diz, poderoso, Criador, me mostra, quero te conhecer, mas eu quero te conhecer mesmo. E foi onde eu conheci, no dia seguinte eu conheci uma pessoa, né, que me mostrou um caminho à igreja, né, e conheci a igreja, me envolvi, né, fiz os meus estudos bíblicos, me batizei, né. Lembra que eu te falei no começo que o meu maior argumento do ateísmo era o sobrenatural? Hoje ainda é o sobrenatural. Então, o que faz ainda mais me empolgar, mais querer pregar, é os milagres. Porque, querendo ou não, eu também sou um milagre. Eu decidi parar com o uso de entorpecente, foi de um dia pro outro. Foi naquela noite que eu me ajoelhei. Depois daquela noite eu falei, não vou mais beber e não vou mais usar droga. E assim foi. Isso é um milagre, a gente não consegue ver isso hoje em alguns jovens, né? É anos de luta, é tratamento clínico. Eu não precisei de nada disso, isso foi um milagre. E não só esses milagres, como também milagre de emprego, entre outras coisas que me aconteceram. Então, o sobrenatural ainda hoje para mim faz a diferença. Um abraço para você, Lucas. Muito obrigado por ter compartilhado conosco o seu testemunho. E a gente fica tão contente aqui por saber que a palavra de Deus chegou para você, não é? A princípio você resistiu, mas depois acabou lendo esse livro missionário maravilhoso, foi conduzido ao Senhor através dessa leitura e hoje você é uma nova pessoa. Deus te abençoe muito. Eu tenho certeza que o Senhor ainda vai lhe usar por muito tempo para a glória do nome do Senhor e para a sua felicidade. E eu tenho um presente para você que está aqui nas minhas mãos, essa revista de estudo bíblico Ensinos de Jesus. Esse material foi preparado pela equipe da Escola Bíblica daqui da Novo Tempo e é muito lindo, muito bom. É uma revista toda ilustrada, com a linguagem bem fácil, bem acessível, para que você possa compreender melhor a Bíblia e creia, isso é presente mesmo, para valer, não lhe custa absolutamente nada. Se você ligar para a gente em horário comercial, então você faz contato com a nossa Escola Bíblica e a gente anota seus dados e nós enviamos por correio a revista para você. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção é você pedir a revista por meio do site, ok? Aliás, do site também da Novo Tempo, e eu ia falar do WhatsApp. Manda mensagem de texto pelo WhatsApp, o número está aí na tela e você então faz contato e a gente manda a revista para você. E eu tenho um outro presente também. Recentemente, o Quarteto Arautos do Rei e eu gravamos um estudo bíblico com
apresentação da palavra de Deus em forma de diálogo entre eu e os membros do quarteto e também músicas que o quarteto canta. Para você ter acesso a esse estudo bíblico, é só você entrar no site biblia.com.br, assim, biblia.com.br, tá bom? Você vai entrar nesse site e assistir ao estudo apresentado por mim e pelo quarteto. O título é O Senhor da Vida. Modéstia à parte, ficou bem bonito. E mais do que bonito, bem instrutivo, porque está baseado na palavra de Deus, ok? Assista lá, faça esse curso bíblico, O Senhor da Vida. Vamos para o intervalo e eu já volto. É bom estar com você aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e agora no programa A Voz da Profecia. Eu quero mandar um abraço hoje especial para os amigos que acompanham a Novo Tempo e a Voz da Profecia lá da Oceania. E você me dirá, será, pastor? Tão longe assim tem gente assistindo a Novo Tempo? Claro que tem. Eu tenho amigos que são da Igreja Adventista de Fala Portuguesa de Sydney, na Austrália, e eu sei que eles assistem sistematicamente a TV Novo Tempo e a Voz da Profecia. Um abraço. Pastor André Vieira e todos os amigos da Igreja Adventista de Fala Portuguesa de Sydney. E é claro, para você que está em qualquer outro lugar do mundo, seja na Oceania, na Ásia, na Europa, seja na África, ou quem sabe aqui em países da América do Sul, além, é claro, de todos os brasileiros do Amazonas, de Roraima ao Rio Grande do Sul, todos são muito bem-vindos ao programa A Voz da Profecia. E eu quero agora orar com você antes da gente abrir a Santa Bíblia. Pai querido, por Tua graça, Senhor, nós te pedimos, ilumina nossa mente, Senhor, para que a compreensão de Tua palavra seja correta e essa luz do céu possa guiar os nossos caminhos. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Hoje eu quero pensar com você em um salmo. É o Salmo número 116. Vamos lá? Salmo 116. Este é um salmo de ação de graças, que celebra uma experiência de livramento pessoal e exalta a misericórdia e o poder do nosso maravilhoso Deus. Salmo 116. Vamos ler e comentar aqui todos os versos, começando pelo primeiro verso. Está escrito assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O salmista já começa assim, declarando o seu amor a Deus, fazendo uma declaração de amor ao Senhor. Eu amo o Senhor, diz o salmista, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E, aliás, fazer declaração de amor tem tudo a ver com filhos de Deus, tem tudo a ver com cristianismo. Pessoas genuinamente cristãs são pessoas amorosas. O amor é a maior marca de um genuíno cristianismo. E quem ama deve declarar seu amor. Quem ama a Deus deve declarar seu amor ao Senhor. E nós devemos declarar também nosso amor às pessoas. Fale do seu amor para quem você ama. A declaração de amor faz bem, não só para quem ouve a gente, mas para nós mesmos. Quando saímos do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e pensamos em alguém e revelamos a essa pessoa o quanto nós a admiramos, o quanto nós amamos. O salmista diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O salmista está louvando a Deus por repetidas respostas às suas orações. E no verso 2 está escrito assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. O Senhor inclinou para mim os seus ouvidos, Ele ouviu o meu clamor, é a mesma ideia. Por isso, diz o salmista, eu o invocarei por toda a minha vida, ou seja, por todos os dias da minha vida eu vou buscar a Deus. O salmista está se comprometendo aqui a manter sua vida devocional, ou seja, manter sua comunhão permanente, constante, contínua com o Senhor. E agora no verso 3, laços de morte me cercaram
e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Palavras fortes, mas assim é a vida. Estamos sempre transitando entre alegrias e tristezas, entre momentos agradáveis, felizes e outros áridos, infelizes, difíceis. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, diz o salmista. Ele está descrevendo provações que o levaram próximo à morte. Mas agora no verso 4, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. No meio do meu sofrimento, da minha angústia, da minha tristeza, diz o salmista, eu invoquei o nome do Senhor. Essa é a melhor atitude, essa é a melhor resposta ao sofrimento e às dificuldades da vida. Corrermos para os braços daquele que nos criou. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Essa foi a sua decisão, a sua iniciativa. Já ouviu aquelas palavras, ora que melhora? É assim, ora que melhora, busque a Deus. Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Orem incessantemente, continuamente, permanentemente. Nós cristãos precisamos aprender que a oração não é algo que a gente pratica uma vez ou outra durante o dia, em algum horário programado. Claro que nós devemos e podemos ter horários programados para termos nosso culto, nossa adoração a Deus. No entanto, a oração ela pode e deve ser vivida, realizada, deve ser feita em todo e qualquer momento do nosso dia ou da noite, qualquer dia, qualquer hora. Nós podemos orar ao Senhor e devemos orar ao Senhor, por isso Paulo diz, orem incessantemente. Verso 5 em diante, Salmo 116. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, aqui no caso os jovens, inexperientes e ingênuos. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, volte ao seu descanso, pois o Senhor tem sido bom para com você. A completa confiança em Deus vence a ansiedade e a inquietação. Por isso está escrito, ó minha alma, volte ao seu descanso, pois o Senhor tem sido bom para com você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E agora o verso 9, que está no centro do Salmo, o salmista diz assim, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Essa expressão andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, andarei na presença do Senhor, significa viver em harmonia com o Senhor, significa ter amizade com Deus, viver no centro da vontade de Deus. Andarei na presença do Senhor significa isso, eu vou procurar estar junto do Senhor todo o tempo, recebendo a orientação do Senhor, e vivendo de acordo com essas orientações de Deus. Andar na presença do Senhor significa isso, ter relacionamento com o Senhor, viver no centro da vontade de Deus. E a partir do verso 18, eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, no meu desespero, todas as pessoas são mentirosas. Veja que o salmista estava sob intensa aflição, por isso ele faz um julgamento precipitado, isso muitas vezes acontece conosco também, em momentos de angústia. A partir do verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, como quem diz assim, como eu posso retribuir a bondade do Senhor para comigo? E a resposta, erguerei ou tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou o teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam.
A ti oferecereis sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Como eu disse, esse é um salmo de ação de graças. Apesar das dificuldades vividas, o salmista decidiu buscar ao Senhor e, tendo buscado o Senhor, ele o encontrou. E você sabe, o que Deus mais deseja é ser encontrado por nós. Em realidade, é Deus quem nos procura sistematicamente. E a alegria de Deus é quando nós aceitamos encontrá-lo e abrimos nosso coração para Ele, como o salmista fez. Eu quero me concentrar agora nos versos 12 a 14 do Salmo, que estão inclusive repetidos no próprio Salmo. Verso 12, o salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Como eu posso retribuir a bondade de Deus para comigo? Essa é a questão. Pense numa pessoa que é muito legal para você, alguém que você sabe que lhe ama, uma pessoa que está disposta a lhe servir, a lhe ajudar, a cuidar de você. Você passa por um momento bem difícil, talvez durante a madrugada, e você precisa de ajuda. E de alguma maneira você consegue fazer contato com essa pessoa que você sabe que é querida, que é amiga, e ela prontamente vem lhe socorrer, vem lhe ajudar, mesmo no meio da madrugada, talvez. E um dia você olha para essa pessoa tão gentil, tão legal, e diz assim: como eu posso fazer para retribuir a você toda a sua bondade para comigo? Como eu posso, de alguma maneira, lhe apresentar minha gratidão? É isso que o salmista está dizendo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O salmista pergunta e ele mesmo responde. Isso é uma característica da poesia hebraica. E a resposta está aqui: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nessa minha Bíblia, que é a Nova Almeida e atualizada, está escrito assim: erguerei o cálice da salvação. Mas em outras versões está: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Vamos pensar nessas três frases, com ênfase nessa primeira: tomarei o cálice da salvação. O que seria para você e para mim hoje, para nós que vivemos séculos depois do salmista, para nós que vivemos na era cristã, o que seria para nós hoje o cálice da salvação? Eu penso que posso dizer para você que devemos considerar como cálice da nossa salvação o Senhor Jesus Cristo. E um texto-chave da Bíblia, central da Bíblia, João 3, verso 16. Esse você conhece de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que eu digo para você que Jesus é o cálice da nossa salvação. Deus amou ao mundo, ou seja, Deus amou a mim, a você, a toda a humanidade, de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para todos que crerem nele, em Jesus, não morram, mas tenham vida eterna. Jesus é o cálice. Todo aquele que bebe deste cálice não morre. Pelo contrário, tem vida eterna. E quando fala de morre aqui, ou morrer, é uma referência à morte eterna. Você até pode descer à sepultura, mas a sua morte não será eterna. Será apenas uma interrupção temporária de sua vida. Será apenas um descanso das lutas da vida. Porque se você bebe o cálice da salvação, você passa da morte para a vida. Quando Cristo volta em glória para buscar o seu povo, então todos aqueles que beberam o cálice da salvação, eles serão ressuscitados com um corpo novo e perfeito, para a vida eterna. Oh, bendito Cristo! Jesus é o cálice da salvação. Todo aquele que dele beber não perece, mas tem vida eterna.
Você se recorda de um momento quando Jesus fez menção de um cálice? Lembra dessa palavra cálice nos lábios de Jesus? Lá no Getsemane? Foi ali. Noite de quinta-feira, véspera da morte de Cristo. Ele foi ao jardim do Getsemane a fim de orar. E na sua oração ele disse assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu o beba. O cálice aí, uma referência à sua morte, seu sofrimento. O momento quando simbolicamente ele receberia sobre si todos os nossos pecados e assumiria nosso castigo, dando sua vida em nosso lugar. Pai, disse Jesus na sua oração, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia, disse Jesus, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele decidiu tomar o cálice da morte e da condenação, para que nós pudéssemos beber o cálice da vida e da salvação. Jesus tomou o nosso cálice de morte e nos oferece aquele que Ele conquistou por direito, o cálice da vida. Jesus jamais condescendeu com o pecado, viveu verdadeiramente como homem neste mundo, porém nunca cedeu à tentação, ao pecado. Então Jesus não merecia morrer. A morte é o salário, é o pagamento, é o resultado final do pecado. A morte é para os pecadores. Jesus não pecou enquanto homem neste mundo, por isso Jesus não merecia morrer. Você compreende isso, não é? Então, quando ele foi à cruz, quando ele recebeu o batismo de sangue, ele estava tomando o nosso cálice de morte, passando para a gente o cálice da vida, que como homem ele merecia. Sabe algo que me deixa triste? É pensar que ainda há muita gente nesse mundo que não conhece o cálice da salvação. Ou pelo menos pessoas que não conhecem tanto quanto nós conhecemos. Pessoas que não têm assim com tanta riqueza de informação, não têm tanto conhecimento, tanta luz com relação ao cálice da salvação, ao Senhor Jesus Cristo, quanto nós temos. Ainda há gente nesse mundo que não conhece o cálice da salvação. Por isso que como igreja nós devemos seguir pregando, no Brasil e em todo o mundo, que existe um cálice providenciado por Deus para nossa salvação e todo aquele que desse cálice beber tem vida eterna. A gente precisa continuar pregando para que todos os seres humanos saibam, conheçam e tenham a oportunidade de beber o cálice da salvação, de receber Jesus como Salvador pessoal. Mas olha, eu disse que tem gente que não conhece o cálice da salvação, mas existem outros que conhecem, porém rejeitam, desprezam. É como se eles recebessem nas mãos o cálice, porém o derramam. Talvez você conheça gente assim. Eu penso que você não está entre esses. Até porque se você estivesse tendo esse tipo de atitude em relação a Deus e a Cristo, você não estaria aí agora, me assistindo, ouvindo essa mensagem bíblica pregada por um pastor. Não, você não estaria aí. Eu louvo a Deus porque você não tem desprezado, não tem derramado o cálice da salvação. Porém, tem gente que faz isso. Tem gente com o coração completamente fechado para Deus. Eles fecham por completo a porta da vida, impedindo que Cristo entre. Não sei se você já viu o ditado assim, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Que pena, mas tem gente assim em relação a Deus, a sua palavra, aos seus caminhos. Eu disse que tem os que não conhecem o cálice da salvação. Por outro lado, aqueles que também conhecem, mas rejeitam, desprezam. Eu quero falar agora de um terceiro grupo. São pessoas que conhecem o cálice da salvação. Eles conhecem Jesus e a mensagem do Evangelho. Eles não desprezam o Senhor, mas também não assumem Jesus.
não aceitam Cristo para valer. Oh, sim, existem essas pessoas por aí, não são poucas, especialmente em países considerados cristãos, evangelizados, como o nosso país. São pessoas que não derramam o cálice, não o desprezam por completo, mas também não o bebem. Pessoas que têm o cálice da salvação nas mãos, e elas vivem demorando, esperando, vacilando, deixam para depois, postergam a sua decisão de beber o cálice, de bebê-lo para valer. Eu penso que esse é um grupo muito grande, e talvez eu esteja falando agora para alguém nessa condição. Você tem ouvido o chamado de Deus por meio da sua palavra, pela obra do Espírito Santo em você, pela obra da própria TV Novo Tempo, do programa A Voz da Profecia, e quem sabe Deus tem usado pessoas queridas, talvez da sua família, entre seus amigos, conhecidos, ou até Deus talvez já tenha usado gente desconhecida para lhe apresentar o cálice da salvação e convidar você para bebê-lo. E você recebeu o cálice da salvação está nas suas mãos. Você não o derrama, mas também não o bebe. E eu venho aqui agora em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo indigno de fazer um chamado tão sublime, porque não existe convite mais sublime nessa vida que a gente possa receber do que esse. O convite para nos aproximarmos de Deus, o convite para nos reconectarmos ao Supremo Criador, o convite para recebermos Jesus como Salvador pessoal. Eu venho aqui agora em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que não é por acaso que eu estou aqui e não é por acaso que você está aí. Não por uma casualidade nós nos encontramos hoje e agora para que eu possa lhe dizer que esse cálice da salvação que está nas suas mãos, que você não despreza, mas também não bebe, ele precisa ser bebido. Você precisa receber Jesus como seu Salvador pessoal e aceitá-lo diante de Deus e diante dos homens. Não fique postergando, adiando mais, até porque a gente não conhece o dia de amanhã. Hoje nós estamos vivos, amanhã poderemos estar mortos. E você me dirá, aí pastor, agora você já está fazendo pressão? Você agora já está querendo me assustar? Eu não estou querendo assustar você. Mas essa é uma realidade. Para morrer basta estar vivo. Quantas pessoas receberam o Evangelho, o seguraram, não o desprezaram, mas também não aceitaram para valer. Não assumiram Jesus para valer, não foram batizadas, não se entregaram aos caminhos de Deus e morreram antes de tomarem essa decisão crucial da vida. Para morrer basta estar vivo. Então, se Deus está chamando você hoje, se o cálice da salvação foi hoje colocado nas suas mãos, beba-o. Declare diante de Deus e dos homens que você recebe Jesus como seu Salvador pessoal, não tenha receio. E eu disse que a gente não conhece o dia de amanhã e tem outro aspecto. Além do risco da gente morrer a qualquer hora, tem um outro ponto, é que nós somos muito volúveis, muito inconstantes, você sabe disso. Hoje você recebe o cálice da salvação e quer bebê-lo, mas se você deixar para amanhã, talvez amanhã você não queira mais bebê-lo. Uma vez que nós somos assim, muito volúveis, muito inconstantes, e o inimigo de Deus está por aí tentando tirar o cálice da salvação das nossas mãos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça como o salmista, beba o cálice da salvação, receba Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se você tem estudado a Bíblia e tem compreendido o Evangelho, vá à igreja. Procure a igreja da Novo Tempo, a igreja adventista do sétimo dia. E peça o batismo. Sim, vá à igreja e peça o batismo. Diga ao pastor e aos irmãos da igreja, eu tenho assistido a TV, eu tenho compreendido a palavra, eu quero receber Jesus como meu Salvador pessoal, eu quero beber o cálice da salvação. A igreja vai receber você com carinho, vai orientar você, nós vamos batizar você, para que você possa estar firme em Deus.
E quando o Senhor da glória se manifestar, trazendo vida eterna para aqueles que o amam, nós estaremos juntos na eterna presença do Senhor. Deus lhe abençoe. Eu disse que tem gente que não conhece o cálice da salvação, há outros que conhecem, porém desprezam. Eu falei de um terceiro grupo que conhece o cálice, não despreza, mas também não bebe. E eu termino essa parte dizendo que aqueles que conhecem o cálice da salvação e o bebem, aceitam Jesus como Salvador e o assumem. Como diz o salmista, esses são os que andam na presença do Senhor. Os que bebem o cálice da salvação são aqueles que vivem no centro da vontade de Deus. Eles são ouvintes e praticantes da palavra. Eles são felizes, ou com certeza, creia, são as pessoas mais felizes do mundo. E eles estão salvos em Jesus Cristo. Aqueles que bebem o cálice da salvação e permanecem ligados a Cristo, eles têm a certeza plena de que nem a morte pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salmista diz, eu vou tomar o cálice da salvação e mais, eu vou invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, como já disse, significa buscar ao Senhor, ter comunhão, ter relacionamento com o Senhor. Por meio da sua palavra, do estudo da Bíblia, do culto, da adoração, por meio da oração, nós invocamos o nome do Senhor também quando nós compartilhamos o Evangelho para outras pessoas, quando nós nos envolvemos com a missão da Igreja de Deus de pregar o Evangelho a outros. Quando você prega o Evangelho, você está invocando o nome do Senhor, você está buscando ao Senhor, você está sendo usado pelo Senhor para a salvação de outros. E quanto mais você se preocupa em buscar outros para Deus, mais o Espírito de Deus aproxima você mesmo de Deus. Eu vou tomar o cálice da salvação, diz o salmista, eu vou invocar o nome do Senhor, vou viver em comunhão permanente, constante com o Senhor. E ele diz mais, eu também vou cumprir os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu gosto de pensar nisso, vou cumprir os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu terei uma vida de obediência, de lealdade, de fidelidade a Deus. É como se ele dissesse assim, eu vou louvar ao Senhor não só com palavras, mas com a minha vida, com a minha conduta, com os meus atos. É assim. A gente adora a Deus não só com palavras, com hinos de louvor, com estudo da Bíblia, com orações, com cultos, reuniões espirituais. A gente adora o nome do Senhor não apenas quando nós levamos o Senhor para outras pessoas, mas também quando nós cumprimos os nossos votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Quando nós vivemos em obediência ao Senhor e à sua palavra. E creia, Deus quer. E Deus espera a obediência dos seus filhos. Jesus fez uma veemente advertência, está em Mateus 7, verso 21, ele disse assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Deus quer que nós cumpramos nossos votos ao Senhor na presença de todo o povo. Deus quer que nós vivamos em harmonia com sua vontade, vivamos em obediência. Orar é importante, mas não basta dizer Senhor, Senhor, disse Jesus. É preciso fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Você quer ser grato a Deus por todas as bênçãos que Ele tem lhe concedido? Você quer viver como o salmista, numa experiência constante de ação de graças ao Senhor? Você quer agradar a Deus? Você gostaria de deixá-lo feliz? Então ouça a palavra do Senhor, beba o cálice da salvação, receba Jesus como Salvador pessoal,
e declare isso diante de Deus e diante dos homens. Quer deixar o Senhor feliz, quer agradar o Senhor, quer retribuir toda a bondade de Deus para com você, então faça também isso, invoque todos os dias o nome do Senhor. Seja um cristão que vive em comunhão com Deus por meio da palavra, da oração, do culto, da adoração. Vive em permanente contato e relacionamento com o Senhor. E você quer mesmo agradar o Senhor para valer? Então dê esse terceiro passo. Como diz o salmista, cumpra os seus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Tenha uma conduta condizente com sua profissão de fé. Viva o evangelho que você conhece e que você prega. Seja verdadeiramente obediente ao Senhor. Faça como o salmista, ande na presença do Senhor, ou seja, viva no centro da vontade de Deus para a sua existência. Assim, certamente, você será feliz e a sua vida será para a glória do nome de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesses objetivos tão nobres, tão sublimes e tão elevados. O Quarteto Arautos do Rei já está preparado para cantar. E essa música fala sobre o cálice da nossa salvação. Essa música apresenta o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador pessoal, aquele do qual nós tanto precisamos e aquele que está disposto a abençoar nossa vida. Chegou a hora, então, ouça o Quarteto Arautos do Rei. E a música é O Nome Cristo. Inspira a devoção e o mais puro amor. Um nome que Deus nos enviou como um presente e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar. É preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem
você perceber, esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo reluz e o centro da glória é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, quantas vezes, de quantas diferentes maneiras, o Senhor Jesus Cristo já foi apresentado a você. Em quantas situações, quantas oportunidades, Deus agiu, comunicando a você as boas novas de salvação, apresentando a você o cálice da salvação, o Senhor Jesus Cristo. Qual tem sido a sua reação diante desse oferecimento do céu para você? Porque certamente conhecido o cálice da salvação, você tem conhecido. Não sei por quanto tempo, com quanta profundidade, mas é claro que algum conhecimento de Deus e do Evangelho você já tem. Tanto é que você está aí. E você também não tem rejeitado o cálice da salvação, a mensagem do Evangelho. Porque, como eu disse há pouco, se você estivesse rejeitando, você não estaria aí. Você não estaria ouvindo a música e a pregação. Eu louvo a Deus porque você conhece, porque você não rejeita. Mas eu lhe pergunto, você aceita? Você tem aceitado verdadeiramente o convite da graça de Deus? Você tem tido a coragem e a iniciativa de assumir Jesus diante não apenas do céu de Deus, mas também diante das pessoas da sua casa, do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de estudos, da sua vizinhança, conhecidos e desconhecidos? Você está disposto a assumir Jesus diante deles e andar nos caminhos do Senhor com fidelidade? Ou receba-o como Salvador pessoal? Eu lhe imploro em nome de Cristo, beba o cálice da salvação e viva feliz com Deus, porque não há nada mais sublime na vida do que isso. Deus lhe abençoe grandemente. Vamos orar? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, eu te louvo, Senhor, por ministrar a Tua palavra. E nessa hora eu oro, Senhor, por todos aqueles que participam dessa prece comigo, especialmente aqueles que ainda não beberam o cálice da salvação, aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador, ainda não assumiram, não foram batizados. Convence-o, Senhor, dessa necessidade, que eles possam dar esse passo para a vida eterna, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado por sua companhia, pelo carinho de sua audiência e que a paz do céu permaneça em seu coração. Seja feliz com Cristo. Um abraço, a gente se vê. Tchau.